Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul com Atualidades Pampa. O seu programa preferido, diariamente, de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo. As notícias que marcaram o dia, as notícias que serão notícia, com detalhes no dia seguinte. Hoje é dia 10 de 10 de 2017, 10 de outubro de 2017. Aliás, um dia pitoresco, uma data pitoresca, até pelas manchetes que nós vamos citar, vamos tratar hoje aqui, porque de 10 manchetes, digamos assim, acho que 6 ou 7 são do STF, porque o STF hoje julgou, principalmente a segunda turma, uma série de coisas envolvendo Paulo Maluf, envolvendo Wesley, envolvendo Eike Batista, até porque o nosso país está virado em recursos, em julgamentos, em primeira instância, em segunda, quer dizer... Tá uma palhaçada, né? Tá uma bagunça. Praticamente isso, a lei né? É uma bagunça, né? A lei que dá a possibilidade de tudo isso. A pessoa praticamente tem que pedir para ser condenada, porque senão arquiva, como perde diz o Vitorino, tem que ter pistolão e tudo mais. O Maluf tentou, foi uma das tentativas, né? Mas não levou no STF. Vamos relembrar o que é Maluf. Por que o Maluf? O caso Maluf, ele foi condenado depois de anos e anos, quase prescreveu por lavagem de dinheiro, né? Mas foi condenado, a gente achou que nunca seria, e ele Eu achei recorreu. que ele ia morrer ele achou que ia morrer sem ser condenado, eu acho. Mas né? ele recorreu e acabou não levando, porque o STF rejeitou o recurso dele e manteve a condenação. Manteve a condenação, mas ele ainda tem mais um recurso. Tem, Gustavo, isso eu não sei. Ele tem mais um recurso. Sim, ele foi condenado pela turma, agora ele pode recorrer ao plenário. Isso aí, ele ainda pode recorrer mais uma vez, então não terminou o caso Maluf. Maluf ainda vai... Não terminou o caso Maluf vai morrer antes de ser condenado. Pois é. Anote que ele já está com 187 anos. A gente achou que ele não ia chegar a ser Quantos condenado. anos tem o Maluf? Eu não sei, 80 em que, Marne? 86. 86, e olha, considerando... Ele pode ser preso com 86 anos? Pode. Claro que ele vai ter abrandamento de pena, piriri, os benefícios todos. E aliás, já tentaram também isso, né? Já pediram. O Maluf já gastou todo o dinheiro, toda a propina que ele pegou, já gastou tudo, já fez o que tinha que fazer com o dinheiro. Agora, anotem, mais alguns anos para isso ir para o plenário e mais não é nada. Falando em abrandamento, fica mais ou menos por aí o abrandamento dos casos do rei dos ônibus lá, o seu Barata, que casou a Baratinha, o pai da Baratinha. E que está sendo julgado pelo Gilmar Mendes. Não, né? já foi, não é? Já foi. O Gilmar Mendes já soltou. Não, amenizou, né? Afrouxou. Gilmar Mendes afrouxou a prisão domiciliar de Eike Batista também. Foi nesse, porque foi um pacote, né? Era do Barata, que é o rei do transporte coletivo. Eu chamo de rei dos ônibus, né? Rei dos ônibus, o vice dele, né? Também que teve amenizado, e o Eike também teve relaxado a sua prisão. Ele agora não precisa mais, ele teve a sua prisão domiciliar convertida. Agora ele só tem que fazer o seu recolhimento em casa à noite, nos feriados e no fim de semana. No restante ele pode ficar libertado. Pode passear. O que significa essa prisão domiciliar noturna? Qual é o objetivo? Não pode ir pra balada. Gente, mas a balada pode vir pra casa dele. Exatamente, pode receber os amigos. Não pode ser amigo do Chicão. Não pode ir pra balada. Chicão, ele não pode ir pras festas. Não pode ser teu amigo, Chicão. Tu não pode ser amigo. Só no delivery, só pro telefone. Só no delivery. Agora, é triste isso, sabe por quê, gente? Porque Mas são as notícias, gente. A gente tá brincando, mas brincando, essas são as notícias de hoje, são algumas decisões do STF. Teve um telespectador que escreveu esses dias um negócio muito engraçado. Ele disse o seguinte: então o sujeito tem que ficar em casa à noite. Então ele é corrupto e ladrão só durante o dia. Só durante à noite ele ficou nessa. Ele fica recolhido. À noite ele ficou nessa. De noite ele fica contando dinheiro. De noite ele fica fazendo a lista do faturamento. Ele não sai à noite porque é muito perigoso. Tem outro tipo de ladrão solto. Exatamente. Falar em liberdade, quem vai conseguir, né, a carta de alforria no Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora, dia 12, feriado, é a madrasta da Isabela Nardoni, a Ana Carolina Jatobá, né, acusada
de matar a própria enteada. Ela foi condenada a 26 anos e 8 meses e vai poder sair agora no Dia das Crianças. Não é ironia isso? Total, né? Não sou como deboche. Tá bom, tá na lei, pode, tudo, mas... Gente... Assim como a Suzane von Richthofen ela vai pode sair sair no Dia dos Pais. O goleiro Bruno no Dia dos Namorados. No Dia dos Namorados. Né? É o país da piada. A Suzane Cristóvão no Dia dos Pais. A Richthofen. No Dia dos Pais, Dia das Mães. A Richthofen sai no Dia das Mães. Onde é que a gente vai parar, né? Olha, por essas e por outras é que o FMI reduziu a previsão de crescimento do Brasil, o relatório divulgado essa semana, falando das Américas, mais especificamente das Américas, coloca o Brasil, em termos de crescimento, apenas à frente da Venezuela, claro, Venezuela acabou, o Equador, que está com problemas, o seu Rafael Correia, esse arrebentou a economia equatoriana, claro, nem um bolivariano mantém um país decente de pé. O senhor Rafael Correia se arrebentou com a economia do Equador, que está com seríssimos problemas, e Trinidad e Tobago. O Brasil vai ficar à frente desses 3 gloriosos países. Acredite, Mário Barcelos, vai ficar atrás de Cuba. Mas houve uma melhora. O Fundo Monetário Internacional diz que o Brasil melhorou nos últimos 3 meses. Sim, 0,01%. Não, de 0,03 ou 0,4 para 0,07. Mas, Marli, olha só. Não, é insignificante, mas existe uma pequena melhora. Peraí. Não vamos ser tão especialistas. Não, as notas notícias estão conflitantes. Olha bem, o Brasil, a colocação do Brasil em termos de crescimento nas Américas é apenas à frente desses 3 países. Ponto. Foi essa notícia que eu dei. E você está dizendo que o Fundo Monetário Internacional viu um crescimento do Brasil nos últimos 3 meses. Isso. São notícias que parecem conflitantes, mas são notícias diferentes. O Mário tem razão, Vitorino, porque os empresários de Rio São Paulo, empresários daqui que vão para São Paulo, estão vendo até com otimismo, principalmente as reformas do Temer, que a gente fala muito. Estão achando que o Temer vai para a história por ter feito reformas que os outros não teriam coragem de fazer reforma. Ou pelo menos ter tentado. Ter tentado, exatamente. Sim, mas a reforma, peraí, que reforma? Essas reformas, tu sabe melhor do que ninguém aqui, né? Trabalhista. Nenhuma executada. A reforma trabalhista eu até achei que... a trabalhista. Previdenciária não porque passa. a previdenciária é criminosa. Não passa. A previdenciária é criminosa. Essa aí, Vitorino, não E a passa. trabalhista tem uns questionamentos aí também. Porque... mas ela tem tido muitos questionamentos também. tem o judiciário. É que a sempre justiça quando mexe com isso é polêmico, seja de um lado ou do outro. A Justiça né? do Trabalho já disse que não vai cumprir. Eles vão decidir, vão mandar essa reforma trabalhista se lixar. Olhem bem, a Justiça do Trabalho já disse que vai firmar jurisprudência contra essa lei. A gente vai ter aí, num curto espaço de tempo, um problema que transcende a esfera da justiça e vai ganhar uma discussão constitucional. Porque os indícios que vêm dos tribunais regionais do trabalho, e especialmente do Tribunal Superior do Trabalho, é que eles vão julgar de acordo com o que eles pensam que seja certo, e não com o que a nova lei estabelece. E não foi nenhum nem dois que disseram isso. Disseram de forma bem clara. Então, aguardem. A hora que começar a ser judicializado os dispositivos da reforma trabalhista, a gente vai saber para que lado vai. E eu tenho certeza que vai para o lado da encrenca. É a crônica da morte anunciada, né? Mais ou menos isso. Teve passeata de juiz aqui, passeata contra a reforma trabalhista, vão rasgar a CLT, vão não sei o quê, vão isso. Fizeram um movimento. Imagina a hora de julgar, quietinho, no gabinete dele, julgando monocraticamente. Vai ser aquilo, vão julgar com a cabeça. E a greve dos professores continua. Continua. Os policiais também. 35 dias. Policiais, pois é, o Brasil está totalmente deformado. Totalmente deformado. As Pony ganhando 20, 30 mil por mês, recebendo em dia. Meu Deus. E aí você tem professor e policial sem receber salário. E a piada está comendo frouxa aqui. Sim, né? Audiência de separação. Ao final da audiência, o juiz pergunta para a criança. O juiz pergunta, você vai ficar com sua mãe? A criança responde, não, a mamãe ganha mal e bate em mim. O juiz disse assim, você quer ficar com seu pai? A criança responde, não, o papai bate na gente. Com quem você quer ficar? Pergunta o juiz. A criança responde, com o senhor,
que recebe 30 mil e ainda tem auxílio moradia, auxílio creche, auxílio paletó, auxílio educação, 2 meses de férias por ano, segurança armada e ainda tem muito tempo com a gente, pois só trabalha umas 3 horas por dia. Acho que era o Joãozinho esse menino. Olha, não é o Joãozinho porque não tem palavrão. Olha aqui, ó, mas é isso aí. Mas eu conheço muito juiz que trabalha 15 horas por dia ou mais. Eu acho que a única parte da piada aí que pecou foi a parte do trabalho. Não é verdade. Eles trabalham muito. Eles trabalham bem trabalham mais bastante. Tudo vira, né? Tudo vai pra justiça. Tá tudo judicializado, hoje. Mas a verdade é que o resto é verdade. Saúde, né? Tudo que deveria funcionar de uma forma automática que não funciona acaba na justiça, né? É pleitear medicamento, é pleitear mamografia, pleitear tudo as pessoas. Mas quem mais descumpre a lei no Brasil é o poder público. Exatamente. É o maior réu do Brasil, é o poder público. É o poder público mais que deve. 1/3 das ações que tramitam no país são contra o poder público. Não, e a pessoa daí ganha um precatório e não vai receber nunca. Nem na outra vida. E a legislação prevê prazos dobrados para a Procuradoria do Município, Estado e União. Os advogados públicos têm o dobro. E aí aprovaram uma lei aí agora. A OAB gostou, eu odiei. Que é uma lei que é o seguinte: o advogado, por exemplo, do município de Porto Alegre, que é advogado numa determinada ação contra o município e ganhar, os honorários sucumbenciais são dele. Eu ouvi isso. Então não tem mais acordo com o poder público. Qual é o advogado que vai querer fazer acordo? Eles vão fazer acordo, mas ele quer que eu quero primeiro o meu, tio. Claro, sucumbência. Sabe? A OAB adorou isso, lutou por isso. Os advogados... Não, para aí, ele é advogado público, ele tem salário do município. Ele recebe o salário dele do município. O advogado da União recebe o salário dele da União. O advogado do Estado recebe, a Procuradoria-Geral do Estado recebe o salário dele. Agora, a OAB lutou, porque eu não penso, eu faço parte da OAB, respeito a minha instituição, mas tem coisas dela que eu não concordo, e essa é uma delas. Eu acho que, e essa decisão de direcionar para os advogados públicos honorários sucumbenciais está prejudicando muito os acordos nos autos. Porque advogado nenhum mais quer fazer acordo, a menos que, claro, o dele esteja ali e bonito. Aí... E como você não ganha ação contra Estado, União e município, ou vira precatório, você perde, eles estão se lixando. Enquanto o deles está garantido no final do mês. Cada vez mais conciliação, porque cada vez se investe mais em audiência de conciliação, em juízos dessa forma, aí vem essa decisão no sentido completamente contrário, né? Sim, isso aí e essas bobagens, essas jabuticabas, porque jabuticaba a gente brinca aqui, mas para quem não pescou ainda, jabuticaba é uma fruta que só tem no Brasil. Então isso é uma jabuticaba, um negócio que só tem no Brasil. Mas é bom. É bom. É bom. Só que essas jabuticabas que a gente fala, contrário ao senso, essas jabuticabas são porcarias. Sabe, essas bobagens é que deformam a nossa sociedade, deformam o tecido social. Aí ficam tentando vender a nossa confiança, a nossa isso, a nossa aquilo, porque o país está crescendo. Pô, eu vejo o entusiasmo do Chicão. Conversei com o empresário, para ele está tudo bem, está tudo bem. Pô, eu queria ser empresário amigo do Chicão, porque eu não consigo conhecer, eu conheço empresário, não ouço nenhum dizer que está tudo bem. Tá todo mundo... Aqui, a Gerdau está indo embora do Rio Grande do Sul. Um símbolo do Rio Grande do Sul está indo embora para São Paulo. Sabe por quê? Carga tributária. Criaram aqui uma tal de compensação de ICM, né? Aquela coisa de compensação, você compra no Estado, tem que pagar a diferença de ICM, coisa e tal. O Rio Grande do Sul é pior. O Rio Grande do Sul é pior. O Rio Grande do Sul é um Estado que tem um custo de vida absurdo. Nós passamos os estados do Nordeste que tem dificuldade logística. Tem dificuldades logísticas. Agora. Pois nós passamos... Um dos primeiros que saiu daqui foi a Grendene, né? Sim, foi. 500 anos atrás, foi para Fortaleza. Teve uma outra ali também de Farroupilha. Me fugiu o nome. Também uma fábrica de calçado. Não, além da Grendene. Não, mas a primeira, estou falando lá. A primeira foi a Grendene. Muitos anos atrás. Não, mas eu acho que teve uma outra que saiu depois. Me fugiu o nome agora. Sabe? Pô, tá todo mundo indo embora, todo mundo se mandando. Lembra que eu falei da Randon? Ficaram bravos, a Randon mandou uma nota aqui pro programa, coisa e tal, Anotem, é uma questão de tempo a Randon se mandar também, porque não aguenta mais a carga tributária. Vitorino, tudo isso começou no governo Brito com a securitização junto ao governo federal, assumindo aquela dívida monstruosa e pagando esses juros escorchantes que o Rio Grande do Sul paga. Todos os anos, o Rio Grande do Sul, eu digo a vocês...
com absoluta certeza, o Rio Grande do Sul não tem a mínima condição de pagar essa dívida com a União, nunca. É impagável. É impagável. Esqueçam isso, o Rio Grande do Sul é um estado à deriva, um estado permanentemente destruído financeiramente. Não tem como sair de joelhos para a União. De joelhos para a União, até não sei quando acontecer uma revolução, alguma coisa parecida. Tecnicamente não tem como pagar. Não tem. E saindo do Rio Grande do Sul, né, para a surpresa de ninguém, o deputado Bonifácio votou, o Bonifácio de Andrada. Para a surpresa de ninguém foi ótimo. Para a surpresa de ninguém, o deputado Bonifácio de Andrada concluiu a leitura do seu parecer e votou pelo arquivamento da segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer e seus amiguinhos. Exatamente. Primeiro, a oposição queria fatiar, né, pelo menos esse sim do arquivamento ou não, entre Temer, Moreira Franco e Eliseu Padilha, né, que os três que estavam denunciados. E ele foi bem duro, dizendo que o Ministério Público, que ganhou poderes nos últimos tempos, que está mancomunado com a Justiça, tudo isso para prejudicar os políticos, né? Que colocam todo mundo no mesmo saco. Desde 2001. Exatamente. Então, assim, ele foi bem duro, mas para surpresa exatamente de ninguém, né? Porque todos nós sabíamos que isso ia acontecer e já sabemos também o resultado. Sim. Né, de tudo isso, que não vai dar em nada. Nada, absolutamente nada. Mas me chamou a atenção, assim, que ele foi pro enfrentamento, né? Porque ele ofendeu a instituição e as pessoas que lá trabalham, a Polícia Federal e tudo mais. Elencou, né? Tem quem pense que Ministério Público e Polícia Federal está acabando com a política no nosso país pela varredura que está fazendo. Tem quem pense que isso está acabando com a política como um todo, porque hoje quem é que surge como outra alternativa a não ser Lula e Bolsonaro? É aquele nome que não existe, que o Marne acha que vai acontecer, mas que não existe, né? Tem um momento então, que não existe, né? Diante de tudo que está acontecendo, diante de todos esses casos de corrupção que vieram à tona agora, ora, o Ministério Público e a Polícia Federal não devem fazer o trabalho deles, devem amenizar as coisas ou realmente investigar, né? Há quem diga também que o Ministério Público é muito pavão, assim como a Polícia Federal. Sim. Né? Sim. Mas também porque incomoda muita gente. Há quem diga e eles demonstram que são. Eles demonstram que são. Não há o que duvidar, né? Oportunidades, é verdade. Mas esse é o momento que a gente vive no nosso país. É isso aí. Dona Magda, já que surgiu o nome do Bolsonaro, hoje comprei a revista Veja, que eu compro quase sempre, tá? E traz na capa ameaça Bolsonaro com ideias extremistas e discurso insultuoso. O presidencial já tem o apoio de 30 milhões de brasileiros e consolida-se em segundo lugar nas pesquisas. Quero mostrar para vocês a capa da revista Veja, que está muito interessante. Eu comprei, confesso a vocês, não por causa disso aqui, mas comprei porque tem um artigo muito interessante sobre a Revolução Bolchevique, a Revolução Russa, que completa 100 anos agora no final do ano. E tem aqui a fotografia do nosso amigo, o General Mourão, e está um escrito aqui do Bolsonaro dizendo: não se faz democracia comprando votos e aceitando a corrupção por governabilidade. Reagir a isso é a obrigação de qualquer civil ou militar. E aqui diz: viva o golpe. O general Mourão, que defendeu a intervenção militar, é apenas um brasileiro indignado com esse estado de putrefação da política brasileira, escreveu o deputado. E a jornalista Dora Kramer, ao lado, publica aqui: louvada seja a crise. Melhor o conflito purificador do que a calmaria da lama eterna. Nisso, a Dora Kramer, um brilhante jornalista, tem total razão. Agora, essa fotografia, Vitor, e colocaram do Bolsonaro... Deixa eu mostrar, porque tu mostrasse a Veja é maniqueísta, né? Tanto com certeza. Para a esquerda quanto para a direita. A Veja, quando assume posição, a gente vê... E essa posição aí contra o Bolsonaro é totalmente de esquerda. É só ler o artigo aí que foi publicado, etc. Né? Sim, mas é evidente. Agora, o Bolsonaro, eu vou fazer uma previsão aqui para você. Acho que eu vou ter que pagar outra janta, ou eu acho que eu vou ter que não pagar outra janta pro Chicão. Você não pagou a primeira? Você não pagou agora? Pois é, eu acho que eu vou ter que não... Isso que eu estou dizendo. Acho que eu vou ter que não pagar outra janta pro Chicão, porque ele vai acertar de novo. Eu acho que semana que vem tem uma brecha. Ele vai acertar
sentar de novo. Eu acho até que tem que ter uma multa. Levar todo mundo para jantar junto. Todo mundo. Eu proponho aqui uma picanha na minha modesta residência. Agora, melhorou. O Chicão não gosta disso. Chicão não gosta. Ele diz que Ele não gosta de churrasco. Churrasco em casa de amigo, ele não gosta. Ele diz que isso é coisa de pobre. Agora, Não, ele diz que é coisa de CPF. CPF. eu vou dizer uma coisa porque para picanha é você. coisa de Eu pobre. brinco muito com o Vitorino. Eu brinco muito com o Vitorino. Hoje ele veio com um lençol aí, uma camisa Mas ele lençol. prometeu pra mim que é a última vez. Vem com essa camisa. Tu estava junto. Ele jurou. Agora, eu comi um churrasco na casa do Vitorino, foi muito bom. Agora, ele faz uma salada, realmente, que eu tirei o chapéu. Salada do Vitorino. Entremeada por uma cachaçinha que ele toma escondido debaixo do balcão que ele tem na casa. Ele tem uma cachaçinha, ele faz... Como é que... Não oferece. Um minutinho. Fecha a câmera. Como é que o Vitorino toma? Assim. A interpretação do E aí ele faz isso é uma assim, cachaçinha. tá tudo bem, meu velho? Tá tudo bem, meu velho? Tá tudo bem, Vitorino? Tudo bem, meu velho? Tudo bem, meu? Toda hora, meu velho. Mas que isso, Quanto mano? mais cachaça ele toma, mais chato. Aí ele tava com a namorada lá. Eu vou contar pra você. Conta aí pra mim. Atenção. Ele tava com a namorada. Não, peraí. Mas faz tempo isso aí. É isso aí, senhoras Não, diz e senhores, quantos anos há faz, muitos porque- anos isso, por favor, há muitos anos. Faz algum tempo. Muitos Ah, anos. namorada Não, já a gente trocou. já tinha Aí, esse programa. o Vitorino Já todo tem um elevado e pegava amor, dançava na sala dele, botou uma música lá. Mas isso aí tá me parecendo muita frescura. Não, senhora, não se discute. Aí ele foi lá tocar, né? Entrou tudo. Tocar o quê? Tocou também a moça um pouquinho. A moça tocou um pouquinho. artístico. Aí ele foi lá. Teve sarau. E aquele Sarau. piano elétrico, a vizinhança deve reclamar horrores. Bem, aquela coisa toda e tal. E ficou elevado, beijando, osculando a moça. Osculando, Ô, Marne. Eu tô chocado. Ô, Marne. Eu tô chocado. Bacanal, tu escreveu um bacanal. Eu acho que o Mário botaram uma coisa do Mário Marcial. Vitorino, A mina o que tu fazendo bota pra dentro da tua casa? Eu tenho que pensar nisso. Tem que selecionar melhor teus Eu tenho que selecionar melhor meus amigos. A asinha de frango tava maravilhosa. E a gente pensava com o Chicão que era boca de sacola, né? o Marne também tá. Vitorino, presta atenção. Tá saindo muito Isso bem. é bem feito pra ti. Tu escolheste a dedo, só convidaste o Marne. Bem feito. Verdade, Magda. Bem feito. Não convidou a mim, não convidou nem a Carla, não convidou ninguém. Convidaste só o Marne Barcelos. As gurias não estavam Não, as aqui. gurias não estavam Porque aqui. até então eu pensei que ele era meu amigo, sabe? Aí, Não, agora A gente se surpreende. Mas tu não aprendeu que o Marne tem outro por dentro? Tem outro por Mas dentro. ele não era assim, ele ficou assim, numa convivência, não sei com quem. Ele se perdeu. Ó, a convivência com quem, ó? Se perdeu. Foi depois convivência dessa aqui. cachaçinha, dessa música na Não, tua e casa. ele disfarça alguma tanto coisa que aconteceu naquela É um casa. copinho que ele trouxe de Portugal para tomar aquela cachaçinha portuguesa. Então é bem fininho, bem pequenininho assim, mas ele faz assim. Eu quero te dizer que Martelinho. alguma coisa aconteceu naquela residência. Não, olha, não, recebi o Mário. Não, foi. Mas faz tempo já isso. Mas ele ficou assim, o efeito dá tardiamente. É efeito, não é efeito retardado, é efeito do retardado. É a segunda vez. E a senhora melhor. permite isso. Eu não sou senhora, meu nome é Magda Beatriz, muito prazer. Dona Beatriz. Não, Magda não, Beatriz é aquela que você foi. Ai. Porta fora. Vamos embora. E se foi, Falando mano. nisso, gente, Falando do em Beatriz. tratamento, o seu Michel Temer mostrou a sua cara raivosa nos últimos tempos contra a OAB, porque a OAB patrocinou as ações de impeachment contra ele, 2 ações. Ele resolveu se vingar. Quer dizer, mostra que o sujeito não tem estatura para ser presidente do Brasil, né? Sabe o que ele fez? Só porque é contra a OAB, não. Determinou o Ministério da Educação que autorizasse curso técnico de negócios jurídicos. Opa, isso é feio. Sim, agora qualquer garoto que fizer 1 ou 2 anos no curso técnico vai poder dar dica jurídica, coisa e tal. Não Cobrar? pode advogar. Não pode cobrar? Mas, Pode, claro. olha, Honorários? Sim, pode. É um profissional. Técnico. Vingancinha. Técnico Sim, jurídico. curso técnico. Vingancinha contra a OAB. O seu Michel Temer determinou que o Ministério da Educação autorizasse. Só para ter vingancinha contra... E mais, essa é inacreditável. Essa semana, sabe o que ele fez? Não. Anulou um decreto de Dom Pedro I. Olha, ele foi longe, hein? Foi, saiu no Diário Oficial de hoje. Que audácia, hein? O presidente Michel Temer anulou um decreto de Dom Pedro I, dizendo que os advogados não podem ser chamados de doutores. Opa.
Sim. Chama-se como? Sim, isso é vingancinha babaca, é o nome disso. Determinou... Que só quem tem... Anulou... Não. Olha bem. Copia no México. Com exceção de todas as demais profissões, o advogado era o único que detinha um direito, sem o doutorado. Um direito legal, sem o doutorado, ser chamado de doutor, por um decreto de Dom Pedro II, que entendia que os homens das leis no Brasil deveriam ter um outro tipo de tratamento. Pois o senhor Michel Temer, essa semana, anulou o decreto de Dom Pedro I. E os Olha médicos? o nível do presidente que nós temos. E os médicos têm esse mesmo... Os médicos é por, como é que eu vou dizer, por, digamos assim, conduta social, é por tratamento social. Eles não têm o direito, mas não existe nada que o proíba. Agora, os advogados são iguais aos médicos. Ou seja, se forem tratados por doutor, será apenas por um hábito social. Um hábito social. Não, e já é um hábito de um advogado falar com o doutor para cá, doutor para lá. Sim, é um hábito. Nas audiências, tudo. Não vai acabar. Mas vejam a chinelagem do seu Michel Temer. Sendo ele advogado. Sendo ele advogado. Fazendo vingancinha. Parece que agora ele vai ser chamado de presidente o resto da vida, né? É que ele vai ser chamado de presidente o resto da vida. Não, por mim ele é chamado de outra forma. Pois é, mas Ele vai ser chamado de Vossa Excelência. Eu chamo ele de outra coisa. Presidente o resto da vida. Internamente, a minha tratativa com ele é outra. A prerrogativa do cara. É verdade. E outra coisa que o STF fez hoje, não foi o STF, foi o Ministério Público Federal. Foi com os Joesley e os Wesley, né? Dupla sertaneja. Dupla sertaneja. Sertanoja. Exatamente. Esses caras estão presos ainda? Como é que está a situação? Estão presos. Que maravilha. Que são os mais bem comportados. Eles agora, o Ministério Público Federal denunciou pelos crimes de informação, lembra? Privilegiada. O uso de informação privilegiada. Manipulação financeira de mercado. Isso é um crime previsto no Código Penal, né? Exatamente. Estava demorando, né? É mais uma. Agora, que maravilha, né? Vê que os caras... Hein, Chicão, o que tu acha dessa? O que eles dizem? Os caras fizeram o seguinte... Aproveitaram, ficaram quietinhos, juntaram um monte de dinheiro. Quando largou a bomba, as ações da JF, desabaram. Eles foram lá e compraram tudo. E ficaram quietinhos. O Brasil, eu me sinto mal dizer que sou brasileiro, porque um cara que tem como um vilão, um Joesley, com esse nome, chinelão, com aquela cara horrorosa, aquele jeito brega, nós somos um povinho muito nada a ver mesmo. Nós temos que ter um cara estiloso. E os nossos bandidos são legais. Al Capone, um cara com atitude. Qual é o nome do maior gangster do Brasil? Joesley Batista. Ai-te embora. Não fala isso, muita gente também tem esse nome. Mas não é fashion. Mas não é Batista. Mas não é fashion. O nome do meu pai era Silvano, mas não é fashion. Sabe? O meu nome é Francesco, que é fashion. Fala real. E atenção... Teu pai se recuperou. Recuperou. E eu quero só te dar um alô pra Serra, dona Magda. Pois não. Principalmente pra minha querida amiga Carla Ambrosio, que é a presidente do fã-clube de Chicantofã na Subida da Serra. As camisas XT vão chegar na região da Serra via essa moça que é uma maneca, uma modelo, a partir de novembro, para deixar o pessoal da Serra mais online com Milão, mais online com Paris. Mais conectado. Mais connection, exatamente. Tu que veio de uma feira da moda e não estilo vitorino. Eu ia estilo perguntar. Colchoneiro. Que é isso? Mas é legal. Faz o teu sucesso e não denigre a imagem Mas do teu tu próprio denegriu. Foi a primeira dizendo que ele não podia. Mas eu falei com ele fora do ar e ele me fez uma promessa. Mas eu tenho essa intimidade com ele, entre aspas, uma intimidade Chicão tocando. Vitorino é o nome fashion? Victorino, sim. Se for Victorino, ele é Victorino. Ele é Victorino. Então tá, parabéns. Ainda mais Gustavo. Victorino é nome ou sobrenome? É nome de rei, né? Gustavo é nome de rei. E Gustavo mudo, Gustavo. Não, Victorino. ele é Gustavo. O Gustavo não é muito legal. Tem que ser Gustavo. Mas eu vou. Eu acho bonito, Gustavo. A minha família. Vira Gugu. A minha família tem origem em Portugal. Minha família tem origem em Portugal. Eu fui pesquisar o nome Victorino, né? É espanhol. Tem brasão, tem um site oriundo, tem brasão, tem tudo. Na verdade, os vitorinos têm origem no norte da Espanha, na região do País Basco, mas era um clã refugiado da Calábria, na Itália. Então tem o clã era Victorini. Um I no fim e 2 T's. Aí eles foram para a Espanha e tiraram o C.
e botaram o O, ficou Vitorino. E quando vieram para Portugal, veio o C. Agora, o Vitorino tem uma coisa que eu acho Isso explica legal, a minha paixão por pizza, massa. Não, o Vitorino tem uma autenticidade. Eu vi ele na praia, na beira da praia. Aí vai. Ele não põe calção grande, surfista, tudo que o cara põe depois dos 50 anos, eu ponho, todo mundo põe. Ele põe aquela sunga de elanca branca, colada no corpo. Ele é peitudo. Eu gosto de andar armado. Não é só peitudo, eu sou outra coisa também. Porque ele fica caminhando no meio dos guarda-sóis, das mulheres que estão acompanhadas. Mas ele rebola? Se mostrar. Ele rebola? Não, ele dá uma leve caída, pra mostrar a documentação. Com uma caipirinha na mão ou uma cervejinha? Não, ele fica com óculos escuros, aquela cara assim, com uma pá de mal. Drink, né? Por que você pensa do apelido de infância Gugu o Grande? Eu não posso acreditar nisso. Tu viu que eu tô dizendo um programa assim de informação, Magda? Depois tu disse que eu, Magda. Mas tu puxa o assunto. Mas ele quer, ele pediu pra mim. Ele pediu pra mim. Ele tem que fazer um lobby com mulherio. Tu pede chuva com vento, depois o cara vem com vendaval, e aí eu tenho que segurar a peteca. Mas eu, Vitorino, nós não somos que nem Paulo Sérgio Pinto, pessoas ricas. Olha, que nós só temos o corpinho nosso, entende? A única coisa que a gente vende é o corpo. É só o que tem pro mercado. Eu todas as noites vendendo corpo. Que isso? Eu gostaria de falar. Posso te dar uns recados? Com licença, vamos dar... cheque, né, Vitorino? Constituição masculina assumida. Atenção. Distribuição de renda desigual. Chegou, Vitorino. Tem os cowboys, nós somos os cowvelhos. Chegou esse cantofone. Obrigada. Cara. Vamos ler uns WhatsApps aqui. O Marne é o mais bonito aí dos homens, diz minha mãe por aqui. Outro WhatsApp. Quantos anos ela tem? Ricardo. Vamos esperar a resposta agora da nossa telespectadora, não sei. Qual é a idade da senhora? Oi, concordo com o Gustavo e a Magda. Sou empresário e certamente não está bom para ninguém, sem contar que está ruim também para todos os meus amigos comerciantes. Esse papo do Chicão é puro drops, Chicão. É o Ricardo, abraço a todos. Entendeu mal, ele entendeu mal, o Vitorino também. O que eu quis dizer, 54 anos. doutora Carla, jovem, que os empresários estão vendo uma luz no túnel, um crescimento do Brasil como um todo. Está crescendo o Brasil. O problema do Brasil é o governo, sem governo não... Não, aqui não estão. Aqui no Rio Grande do Sul, pior ainda. Sabia que a Ferrari está inaugurando uma revenda em Florianópolis? Isso que eu falei uma vez e acrescentando um dado, Mário. 2 milhões no carro? A pesquisa da Ferrari é o seguinte: os lugares que mais vende Ferrari no Brasil é Rio de Janeiro, São Paulo e Jurerê, pasmem isso, com Camboriú. Sabe quanto é uma Ferrari? 2 milhões. Eu vi uma entrando na Uniriter um dia, de uma amarela, modelo Maranello, até estava na Grenal e disse pro pessoal, uma Ferrari amarela entrando na Uniriter. Domingo, de tarde, eu passo na frente do Eleven, tinha uma baladinha lá perto da parte de já, tinha uma Lamborghini Gallardo conversível, igual que estava no filme Miami Vice. Mas esses são corajosos. Tá, Chicão, mas assim, ó. Não, Porto Alegre, andando pelas dados. Sim, mas deixa eu colocar. Isso é uma curiosidade. Eu estou falando de uma curiosidade. Sim, mas topicamente, deixa eu abordar isso que você está falando. Assim, ó. Magda, como tu é inteligente, por isso você é âncora do programa há 20 anos, vai ficar mais 30 anos de âncora. É o seguinte, tu tem a sensibilidade, e só vê maldade. Olha lá, o Vitorino. Não é isso. Não é isso. É que eu quero dizer. Eu pensei que ele ia falar baixinho sobre a minha Não, o que eu queria dizer é que essas demonstrações de riqueza extrema não mostram exatamente uma economia pujante. É verdade. Mostram um desequilíbrio social. O Brasil é um país extremamente injusto. Nós temos gente milionárias, gente muito rica, mas pobre, e o resto acabou. Mas a grande tem uma casta e o resto acabou, porque a classe média empobreceu. O governo o governo petista seguido pelo esse senhor, o moço lá, o Mimi, o seu Michel Temer, eles estão acabando com a classe média. Quer ver uma coisa? Você sabe quanto subiu? Amanhã sobe o gás de novo. Você sabe quanto subiu o gás nos últimos 60 dias? 45%. 45,8% para ser mais exato. Eu tenho isso aqui. Qual é a economia estabilizada que justifica um aumento de 45% no bujão do gás de cozinha para o cidadão? Em 60 dias. 60 dias. O que justifica? Ajuste internacional. Ajuste internacional é o diabo que o carregue. Olha só. Não, deixa eu xingar um pouquinho esses canalhas que nos vendem essas mentiras na mídia. Quer ver uma coisa? O dólar no Brasil está estabilizado entre 3,16, 3,18, 3,20 há meses.
o barril do petróleo continua o mesmo preço lá fora. As commodities não tiveram alteração de preço. Que ajuste internacional que a Petrobras está fazendo que justifica 45% de aumento em 2 meses? Que ajuste que a Petrobras está fazendo que justifica a gasolina a quase R$4 aqui no Rio Grande do Sul? Gente, querem sinceridade? Na Petrobras só mudou as mosquinhas, o resto está tudo igual. Tá bom, tá tudo igual. Dona Magda, o senhor César Canarim perguntou para mim o seguinte, que óculos eu estou usando hoje? Eu estou usando uma raridade que está entrando no mercado agora via o meu distribuidor, que está na televisão, nos créditos, a Precisão, que é o óculos Giorgio Armani de Kevlar. Sabia que é Kevlar, Vitorino? Kevlar é um dos materiais mais leves e resistentes que existe. Está na Fórmula 1. É um material aeroespacial. Tu conhece? Ele equipa espaçonaves da NASA. Exatamente. É um tipo de poliéster que foi desenvolvido de altíssima resistência e leve, pesa quase nada. De alta resistência. Porque aqueles óculos pesadão, fica uma coisa nada a ver. Tu põe o óculos no banco, a gata entra no carro, senta no óculos e quebra. E pinta um corte até. Sabe? Aí pinta um climinha chato. E aí o clima fica chato, entende, Vitorino? Aí tu não tem o desdobro para alavancar. Gurizes, olha aqui, ó. Agora vou falar só uma coisa. Eu vou ter que... Só para dizer que o Ismael também tinha gostado do teu óculos. Gustavo, nós vamos ter que fazer uma retificação bem severa aqui. Não é verdadeira a informação de que o Temer cortou a história do doutor dos advogados. Tá no... Não, tá em tudo que é lugar. Tá em tudo que é lugar. Eu já tinha lido também, eu fui confirmar e agora... Tá na Folha de São Paulo de hoje. Não, mas é fake. É fake. Bom. É fake. É fake, Gustavo. Bom, então... Nós recebemos um monte... xingalhada dos nossos telespectadores. Alô, Folha de São Paulo. Nós somos irresponsáveis que nós não podemos dar crédito pro nosso programa. Não, para um pouquinho. Se eu não posso dar crédito para a Folha de São Paulo, não dá crédito para quem? Bom, mas é aqui que o Gustavo tudo que é lugar. Bom, amanhã eu digo que se for verdade. Não, Gustavo, eu tô lendo aqui. Sim, mas para um pouquinho. Eu vou dar credibilidade ao teu telespectador, aos nossos telespectadores? Não, eu não estou dizendo para o nosso telespectador, eu estou lendo no Boatos, no Jus Brasil, em todas as coisas dos advogados e tudo. Confirma que é boato? Eu estou confirmando que é boato. Então apaga tudo, Michel Temer é a coisa mais querida. Não pode ser querido, mas isso é boato, boato. Se for boato, o Michel Temer é a coisa mais querida. De coisa mas os cursos de direito de nível técnico, ele autorizou, cursos jurídicos de nível técnico, ele autorizou sim. Dona Magda. Não, isso é outra coisa. Agora o negócio do Dom Pedro, então... Dona Magda, apaga. Eu hoje conversando com... Mas isso é programa ao vivo. O programa ao vivo é assim. Um colega nosso aqui da empresa... Você quer falar, Marno, um pouquinho? Ele está deixando. Um colega nosso aqui da empresa... Se eu estiver trabalhando, tu fala, tá? Um colega nosso aqui da empresa que veio falar comigo, viu um comentário que nós fizemos a semana passada, o Vitorino já tinha feito um comentário a respeito do que cobra o cheque especial. E esse rapaz... veio todo lastimado, veio dizer o seguinte: vendi o meu carro para pagar o cheque especial. Nossa. Vendeu o carro para pagar o cheque especial. Então, as pessoas que entram no cheque especial, com esse absurdo que é o custo do cheque especial no Brasil, quase 500%, 400 e tantos por cento ao ano, 400% ao ano, as pessoas que caem nesse engodo, e eu sei por quê, você está com aquilo ali, com o cheque especial, ou com o cartão de crédito, essas coisas todas, naquela hora você se entusiasma, não precisa. Isso. Então as pessoas se entusiasmam com isso. Mas o que eu vejo é que não existe uma lei, que não existe ninguém que tenha estofo para coibir os bancos e as financeiras de cobrarem este absurdo de juros para quem usa o cheque especial, mas é ou que para quem usa o cartão de crédito. Aí, sabe? Porque uma vez eu perguntei para o Vitorino, que se na Constituição o juro é 12%, a poupança não passa disso, por que o cheque especial dá? E o Vitorino me explicou o seguinte: eles cobram 12% da Constituição, isso é a multa, e eu aplico na multa. Ele sempre mas é vigaríssimo do mesmo jeito. É vigaríssimo do mesmo jeito. Eu estou errado? E o STF, que deveria reprimir isso, que são dezenas de ações, não reprime. Você acha que a FEBRABAN perde ação em Tribunal Superior? Mas o IPTU é a mesma coisa, Vitorino. O IPTU tem multas de 300%. As multas de 100%, 200%. Isso é um absurdo, mas você acha que o poder público, FEBRABAN, essa turma perde ação em Tribunal Superior? Não perde. Olha aqui, com relação a algumas coisas que nós falamos aqui no programa, por exemplo, com relação a Gerdau estar indo embora do nosso estado, nosso telespectador Jorge Leffer diz o seguinte: a Gerdau está sim indo embora. Para mim, empresa que é sonegadora contumaz de tributos já vai tarde.
Ele não lamenta em momento algum. Calma, Jorge. Mas Gerdau, é verdade. Gerdau dá milhares de empregos para gaúchos. É verdade. Ela não está indo embora por isso. Ela está indo embora depois de todo esse escândalo que aconteceu. Mas já tem razão. Isso nós não podemos... Então, mas a dívida vai continuar lá. Mas está indo embora por outra razão. Boa noite, amigos da bancada. O senhor Bolsonaro deve ser uma ameaça ao salvador da pátria fajuto, já que o Messias é autêntico e por isso conquista uma legião de oponentes e desafetos. Saudações, Denise de Agora, o Marne teve uma sabedoria, mãe, no programa que eu achei assim, de uma sensibilidade digna de Mozart. Quando mostrou a capa da Veja. A foto que fizeram do Bolsonaro mostra que o cara é um nazista, um cara maldoso, Fizeram uma foto para assustar. Isso é para assustar. Isso é um crime isso aí. É como eles faziam. Depois foi o Lula lá, bonitinho. Chorando. No túmulo da Marias, eu fui da picada isso. Eles faziam as fotos da Dilma também, fotos horrendas da Dilma nas capas. Não que ela pudesse melhorar muito. A Veja é totalmente maniqueísta. A Veja não é de direita nem de esquerda, ela é do estamos aí, qual é a melhor proposta. Que saudade do Brizola, diz o seu Ernie Klassmann. Ele faria o governo federal pagar a Lei Candir, 43 bi, e estaríamos bem. Falta caudilho no nosso estado. Nota, a Carla ainda não lê meus WhatsApps. KKKKK, Ernie Klassmann. Ela disse que não gosta de você. Tem 5 mil. Para, Gustavo Vitorino, não é possível hoje. Eu vou dar pro Gustavo procurar o WhatsApp do Ernie. Hoje está o Oli, sabe? E a Cristina Zambiasi de Caxias do Sul me deu o número do telefone dela para passar a piada do gurizinho que ia ficar com o juiz para ela. Essa é boa. Eu tinha que o juiz passar para ti. Eu vou te passar. Dona Magda, hoje querido. é Dia Nacional contra a Violência da Mulher. Contra a violência contra a mulher. Então é um dia muito especial, todas as pessoas deveriam pensar, todos os homens deveriam pensar, porque a violência não é só bater na mulher, a violência também agredir. Eu conheço algumas pessoas, maridos, que mantêm a mulher naquele controle, a mulher deixa a mulher para baixo, né, sempre dizendo isso, você está gorda, você está feia, você está caolha, você está birolha, você está... sei lá, diz uma série... não nota, por exemplo, o que a mulher gosta? A mulher gosta que o marido note o cabelo, trocou o cabelo, mudou o cabelo, um sapato novo, uma calça jeans nova. O homem tem que notar isso aí na mulher, tem que ser cavalheiro, elegante. E o homem, quando não está mais afim, como diz o Chicão da mulher, 20 anos de casa, nem olha mais para a mulher. A mulher não quero mais a mulher. Não, só que a mulher não é assim. A mulher não é forno e fogão. Não é forno e fogão. Então, esta também, na minha opinião, é uma violência contra a mulher, senhor Chicão. Mas a gente vê tantas situações, né, de homens que maltratam mulheres. Só o fato do homem tratar bem uma mulher já é algo muito relevante. Ser macho é tratar bem uma mulher. Exatamente. Mas tem que saber ser macho. Não, tem que saber ser macho, tratar bem uma mulher é coisa de macho. Não é coisa de... bater numa mulher é coisa de covarde. Tem gente que leva para outro lado. O sujeito... eu acho assim, existem diferenças que precisam ser respeitadas. Então as pessoas dizem, porque é igualdade da mulher... Não, fisicamente jamais. No trabalho, fisicamente, tem muitas diferenças. A mulher não vai carregar saco de cimento. A mulher não vai trabalhar em carga e descarga de caminhão, coisa e tal, entendeu? Então, tem diferenças que têm que ser respeitadas. Mas eu acho assim, até as diferenças, ou principalmente as diferenças, precisam respeito. Por exemplo, a mulher tem aquele período, né? Tem o nenê, ela tem aquele período que ela pode ficar fora do trabalho, coisa e tal, Licença maternidade. Licença maternidade, aí os homens já se aproveitaram. Aí já ganharam uma semana, 10 dias, já estão querendo agora passar para 30 dias. Para quem teve a mulher foi ela. Quem teve a criança foi ela. Mas a presença do homem é importante, Gustavo. Mas para Não, Gustavo, não, assim, ó. Concordo com a Magda. É que depende, Gustavo. Assim, ó, a presença do pai da criança, ou do marido, do parceiro, do companheiro, é muito importante para a mulher, tá? Por uma série de razões que eu não vou elencar agora, não cabe. Agora, se ele é parceiro,
Não é para ele folgar e Magda, olha só, a lei não tem o se ou talvez ou pode ser. Mas não, Gustavo. Eu acho que uma empresa não pode arcar com um custo de 10, 15 dias, um mês de um funcionário em casa porque a mulher dele teve filho. Diferentes. Ponto. Tá bom, tu tá abordando uma outra Eu tô abordando o aspecto econômico. E os casais de gays que adotam? Aí como é que fica? Quem é que fica 8 meses e quem é que fica... Mas eles têm licença. Eles têm que ter licença, é isso que eu quero falar. Mas a licença é igual para os dois? Eles têm direito à licença. Não sei mas a licença é igual para os dois? Não sei como é que é. Não sei, a pergunta é ela que eu imaginando um casal de gays adota ou contrata uma barriga de aluguel, não sei, enfim... para ter um filho, eles também têm interessante isso, eu vou saber como é que funciona esse mecanismo. Eu não sei, mas eles... Porque, por exemplo, duas mulheres, duas companheiras, se elas não tiver de barriga, mas adotarem uma criança, e elas têm um período... como é que funciona? Se são as duas e é uma só... E se um casal eu quero adota, ver isso. tem licença? Deve ter, para se adaptar, deve ter. Na adoção, não, o casal eu sei que tem. O casal tem. O casal tem. A adoção legal, ela abarca... a legislação. De adaptação, né? E se agora eu não sei como é que funciona. Eu não sei como uma delas. Não, é sempre a dona da barriga, a gestante. Essa é que tem sempre o benefício. Sim. Pois mas é a companheira ou a companheira. Não, aí que tá. Essa é a dúvida que eu tenho, que eu preciso dar uma estudada para ver. Se for um casal homoafetivo, quem tem a licença feminina é quem tem a licença masculina. Agora, mas, Vitorino, eu concordo. Do respeitar as diferenças, ela é muito importante, né? Sim. Porque a gente luta, ou as mulheres lutaram por uma igualdade, que é uma igualdade para ganhar a mesma coisa, se tem o mesmo posto na empresa, que se ganha igual, que se tem os mesmos direitos, de votar, de isso e daquilo. Agora, a gente tem que respeitar a diferença do corpo, né? Do físico. Claro. A gente sabe que a mulher é de um jeito e o homem é de outro jeito, né? E que a mulher realmente não pode carregar peso nem nada. Agora, eu discordo dessa coisa do pai, Vitorino, porque eu acho bem importante. Não acho que tem que ser 30 dias. Acho que pode ser bem menos para a mulher. Hoje é uma semana. É uma semana, eu acho justo com o homem também, que tem essa possibilidade. Sai do hospital. Né? Com o próprio filho, acho bem importante essa integração. Claro, pesa para a empresa. A gente sabe que sempre pesa para a empresa, né? Por isso também que os empresários queriam tanto a tal da reforma trabalhista para não pesar em outros, né? Para ter um equilíbrio, né? Mas eu acho que principalmente o que a gente tem na nossa cultura, que é o machismo, né? Aquela coisa do homem superior à mulher, que ainda se manifesta exatamente porque o homem é mais forte, porque o homem acha que a mulher é dele, que merece respeito a ele. Muitos, eu não estou generalizando, estou dizendo que todos são, mas aqueles que usam da força, né? E aí não aceitam se a mulher vai embora, se a mulher quer se separar. Hoje em dia, as pessoas se separam. Acho que no colégio tem mais pais separados do que pais juntos. Hoje é exceção. Hoje, quando tu pega, quando as crianças têm um colega que o pai e a mãe são casados, antigamente não era. Então, a sociedade evoluiu, mas algumas pessoas não, né? No sentido de que a mulher tem que ter a liberdade de dizer, eu não quero mais esse casamento, porque esse casamento não está me fazendo bem. Ou não quero mais essa relação. E o homem usar da força para não acontecer isso, teve um caso aí que eu fiquei chocada do marido, namorado, enfim, que a mulher largou, era uma estudante com os outros 2 irmãos, elas tinham se mudado para uma cidade grande, e ele foi lá e matou a mulher e os 2 irmãos. Exatamente. A facadas, 20 facadas em cada, quer dizer... Né? E não é assim, gente, uma notícia de ontem, uma notícia que acontece e é recorrente, né? A violência contra a mulher. Então, acho que foi muito bem abordado pelo Marne, tem que realmente... a gente está aqui para isso também. Dona Magda, eu posso sair do papo doméstico? Só se tu me parar de me chamar de Dona Magda, agora eu não quero... Não, já acabar de Dona Maria da Penha ao contrário. Queria falar de futebol. Futebol, por favor, fale de futebol. Hoje aconteceu, Cris, que curte bastante futebol, uma coisa que ninguém esperava. Portugal passou pela Suíça. Portugal não era favorito, a Suíça vinha liderando com 100% de aproveitamento, a chave que Portugal fazia parte da Copa do Mundo, das eliminatórias europeias, e Portugal ganhou, e ganhou bem no Estádio da Luz do Benfica, com a presença de Madonna como torcedora. Te falei, o filho, mas ela falou aqui. Não, e a Madonna torce para Portugal, é fã de Cristiano Ronaldo. E
Acho que ela quer outras coisas que o Cristiano Ronaldo. Uma vez ela escolheu para fazer o filme aquele Evita, escolheu Antônio Bandeiras para ser o partner dela, e a Suíça vai para a repescagem, e agora a Suíça, Portugal se classifica direto, e a Suíça pode pegar a Itália e outros afins aí, que vai ser complicado a repescagem. Duas informações, então, só para aditar. A Madonna, ela mora em Lisboa hoje. Sim. Ela mora em Lisboa. Eu não estava aqui. Não, ele não estava no dia informação, que então. Por isso que talvez ela tenha ido. Foi no estádio do Dragão. Dela nas categorias de base do Benfica. Do Benfica? Do David Banda. Olha que legal. Agora, o primeiro golzinho de Portugal foi uma faltinha no goleiro, né? O cara entrou com o pezinho lá em cima e o juiz amarelou. É um voador no goleiro. Saindo do futebol, hoje conversando com a Denise, que é assessora de imprensa da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, ela me disse que nós temos um telespectador, e eu tenho um fã, que é o Tony Doga, que é um grande campeão de skate, que treina, que acho que inaugurou uma pista de skate no Parque Marinha. Eu não manjo muito. Então eu quero mandar um beijo grande pro Tony Doga, que toda vez que fala... Tu conhece ele? Não. Ah, não. Pensei que eu estava falando, pensei que tu ia dizer isso. Então, e a Denise hoje me contou, ela se dá com ele, conhece ele. E aí ele disse, todo dia, você falasse com a Magda? Falasse, não encontrei com a Magda. E hoje nós conversamos. Então, Tony Doga, um beijo grande, muito obrigada pelo teu carinho, obrigado por acompanhar o nosso programa. E para mim é um prazer ter uma pessoa como você, como telespectador e como fã. Obrigada. Legal. Cris. O pessoal que estava falando dos direitos das mulheres e toda essa luta das mulheres para ter mais espaço no mercado de trabalho, para não sofrer tanta violência doméstica. E um dos símbolos dessa luta é a paquistanesa Malala. E a Malala foi notícia no mundo inteiro, nas redes sociais, centenas de milhares de compartilhamentos, e ela emocionou o mundo, porque a menina que queria ir à escola há 5, 6, 10 anos atrás, ela se tornou uma lutadora das meninas paquistanesas, porque ela só queria ir para a escola, como os meninos do Paquistão. E ela foi perseguida, foi baleada na cabeça. A vida dela é um milagre, porque ela esteve entre a vida e a morte, a vida dela esteve por um fio, ela sobreviveu, foi morar em Londres e hoje ela ingressou na faculdade. Ela vai cursar filosofia em Oxford. Então teve uma solenidade incrível, emocionante para receber a Malala como uma universitária de Oxford. E, para quem não sabe, ela foi Nobel da Paz aos 17 anos. Ela é um símbolo da luta da mulher na sociedade moderna internacional. Verdade. É verdade. E olha, entrar em Oxford... Não é qualquer A família dela mora em Londres, na periferia ali, né? Uma cidadezinha ao lado de Londres. Sim, há muitos anos. Ela tem uma vida normal, né? Como falam, ela consegue ter ali a rotina, mas uma menina que foi prêmio Nobel da Paz com 17 anos... nunca vai passar despercebido em lugar nenhum. Não, e ela viaja o mundo todo. E ela não abandonou, ela não abandonou a religião, não abandonou a luta dela. Exato. Continua muçulmana. Agora, eu lembro do discurso dela na ONU. Ela é uma personalidade internacional. Quando ela recebeu o prêmio, ela fez discurso na ONU já também. E a menina me impressionou muito, porque por alguns momentos, sem o teleprompter, ela não olhava para baixo. Ela falava e muitas vezes não olhava para baixo. Eu digo, esse texto que a menina está lendo foi ela que escreveu. Porque é comum, todo mundo aqui trabalha com comunicação, sabe, quando você escreve o texto, você usa o texto de guia. Mas num determinado momento, você sabe o que escreveu, então alguns parágrafos você muda e segue falando. E a menina me chamou a atenção no discurso dela na ONU, isso, que ela estava lendo o texto, e em alguns momentos ela não olhava o texto e falava para os representantes dos países. Aquilo me chamou a atenção, cheguei à conclusão de que se não foi na totalidade escrito por ela, pelo menos grande parte do texto... Eu acredito que tenha sido. dela. Eu achei muito bonito aquilo, a menina me impressionou muito. Conteúdo ela tem, né? Conteúdo ela tem. Eu tenho uma admiração muito grande pela Índia, porque eu li muito a respeito da Índia, principalmente um livro chamado A Partilha das Índias, quando a Índia foi dividida. O último vice-rei das Índias, chamado Lord Mountbatten, que era parente, inclusive, da rainha da Inglaterra, do príncipe,
do cidadão que casou, ou Felipe. O que pegava a vela? Mas naquela época não eram velhos. O que sofreu a Índia com os ingleses durante mais de 100 anos, 100 e tantos anos que eles permaneceram lá. Então, todas as pessoas que viviam em regiões tiveram que sair de uma parte da Índia para viver nesse novo país chamado Paquistão, que hoje é uma grande potência, inclusive uma potência nuclear. Milhares de pessoas morreram. Ele, o grande Mahatma Gandhi, era contra essa partilha das Índias. Quem quer ver o seu país dividido, uma secessão do país? Mas isso foi feito em função de problemas religiosos, dos muçulmanos, hinduístas, etc., todas aquelas regiões que existem na Índia. Então as pessoas viajavam milhares de quilômetros de um lado com as suas trouxas para se instalar em outros pontos do país. Eu tenho uma admiração muito profunda por aquele país que é altamente espiritualista. Eu não gosto daquelas castas, mas é o jeito, é a cultura deles, o que a gente vai fazer. Posso mandar um abraço para uma vovó aqui? Vovó Anésia Galimberti, de 93 anos, que está assistindo o programa e gosta muito. Para ela é o melhor programa e ela se diverte com a gente. E a filha dela, Lúcia Galimberti, diz que ela está indignada no sofá porque se mostra irritada, porque não deixam o coitadinho desse guri falar. É o guri? No caso, eu. O quê? Ele fala 95% do programa. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua gentileza, obrigado. Tá aí no Facebook do Atualidades Pampa. O recado foi mandado pelo Facebook do Atualidades Pampa. Chicão. A vovó, ela tem toda a razão. Magda, boa noite. Viu que não lhe chamei de dona? Muito bem, você fez muito bem, Luciano Fontes. Como sou transplantado, hoje fui na farmácia do estado resolver uma bronca. Depois tive que ir até o IP e lembrei do Marne. Passei pela Borges em direção ao IP e paz. Não tem como passar naquele trecho da avenida. Tem moradias na calçada. Gente dali urinando e defecando às 15 horas em plena avenida. Aí tá demais. Que é isso, né? Olha aqui, a dona Evani Quincoses Morales agora vem no sentido contrário, Magda. Ela diz: Magda, por favor, trava esse Vitorino. O sabe tudo está cada vez pior. Falta humildade, não admite erro, não dá espaço para você falar. Eu não dou espaço para Magda falar. Mas eu estava corrigindo o negócio não dá do espaço boato para mim falar. Insiste, soro caseiro. Boa noite, pessoal da bancada. Uma A questão dona para Evani não gosta de mim. Hã? Não, a dona Evani não gosta. Mas a Tem que vovó não gosta gosta da disso. gente. Tem a vovó. Abrir a foto. A vovó é... Ninguém agrada. A vovó tem razão. A partir de hoje, não mais assistirei o Atualidades enquanto a Pampa não consertar a intermitência do sinal da TV. Não seja assim, São Aonde Luís. que é isso? São Luís de Alegrete. Basta ter previsão de chuva para o áudio da Pampa chegar inaudível. Ou a Pampa conserta de vez ou não assisto a Pampa. Falta de consideração, é pouco. Seu Luiz do Alegrete. Seu Luiz, é só agora que eu tô vendo isso, seu Luiz. Não fica bravo assim com a gente. Será que o senhor tá me ouvindo? Lê meu lápis, seu Luiz. Não fica bravo assim, o chiclete. Eu não ponho o chiclete. Não, eu te chiclete, eu te dou. Agora, tu queria que eu pegue o teu chiclete para pôr no lixo. Não dá, né, Chicão? Dona Magda, muitas retransmissoras, retransmissoras são de responsabilidade das prefeituras. Não é responsabilidade. Seu Luiz Alegrete, lê o meu lábio. O senhor está entendendo o que eu estou dizendo? Se o senhor não está ouvindo, não vai embora. Fica. Nós vamos resolver. Como é que é o nome do rapaz? Seu Luiz de Alegrete. Para aí, tio Lulu. Fica frio aí. Não chama o nosso telespectador. Tio Lulu, que não é teu tio e não é o Lulu. Fica frio aí. Não, para aí. Olha o respeito com a pessoa. O Eduardo Tu tem a vovó, cara. Tá bem na foto. Atenção. Eduardo de Bagé quer saber se a Jéssica não vai falar hoje, Jéssica. Tô deixando o Vitorino falar. O Vitorino ficou a semana inteira fora. Daí eu tô deixando ele desembuchar, como pode. Eu quero falar sobre abuso sexual, que também existe abuso sexual infantil no meio do futebol. Olha, ali uma história que me deixou muito triste, que foi discutida pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados lá em Brasília. Uma história lá em Ribeirão Preto, onde um treinador de um time juvenil, de um bairro pobre de Ribeirão Preto, ele foi acusado de estuprar 16 crianças. Que horror.
11 crianças fizeram laudo médico, então constataram que elas foram violentadas mesmo, e outras 5 elas só denunciaram, né? Fizeram a denúncia. Olha que tristeza, um homem de 34 anos, não foi divulgado o nome dele, ele abusava dessas 16 pessoas, ele era voluntário em um clube de futebol do bairro. Que baita voluntário, né? Olha só, as pessoas, elas acham que estão sendo ajudadas e elas acabam sofrendo com isso. Eu não entendo como outras pessoas conseguem fazer isso. A gente vê todos os dias histórias como essas e a gente ainda consegue se surpreender. Como no caso do rapaz aquele que ficou um menino debaixo da cama do preso. Levou 20 reais. Pela mãe Diz que tinham quase 8 estupradores naquela cela. 20 reais. Faz isso dentro do Museu de Arte, aí não dá problema. E isso abre uma discussão que pode ser uma realidade em muitas instituições no mundo. É verdade, né? Com certeza. Essas crianças tinham entre 8 e 11 anos. Que horror. Boa noite, senhores. Como assisto assiduamente este programa, gostaria de 2 informações. Como moro em Pelotas e tenho casa na Praia do Cassino, lá não consigo ver este programa. Sabem dizer por quê? Eu não sei. Mas a nossa diretoria técnica, a equipe técnica que está acompanhando o nosso programa e que depois vai poder dizer, vai responder, ou eu amanhã respondo para a senhora Dona Lídice Fonseca das Neves. E na madrugada? Claro, repete, mas é bem mais tempo. Este tempo fica gravado antes? Sim. Obrigada, Lídice. Pois não, Dona Lídice. Não, fica gravado antes como? Sim, a gente não fica na madrugada aqui, é 1h30 da manhã. Sim, mas ela disse, esse programa repete. E esse tempo é gravado antes, não, esse tempo é gravado depois do programa. Tudo bem, a gente depois... na sequência, né? Mas ele gosta de complicar. Ele gosta de complicar. Não é ao vivo. Todo mundo... Ele é gravado. Ele é gravado? Sim, mas é gravado. Ela perguntou se esse programa era gravado... Antes ou depois? Ou depois. É gravado depois do programa. Chicão, por favor. Eu não entendi dessa parte. Nem eu, mas tudo bem. Bom, Dona Lídice, então é o seguinte, Dona Lídice, não... Como o Gustavo Vitorino não foi para ele que a senhora perguntou, e eu estou respondendo, e ele não pode ver defunto sem chorar, ele tem que dar um palpite. Então, se por acaso a sua pergunta era mais difícil do que pareceu, depois que termina o programa, nós gravamos mais um pedaço, que é o que aparece depois da noite, tá bom? Eu quis ser um pouco mais sucinta, porque isso vai me dar uma incomodação, a senhora sabe, mas eu vou dividir a incomodação com ele depois, tá? A vovó não tá gostando, hein? A vovó não tá gostando. A vovó fica chateada. Quer ter uma fã de 97 anos. Parou, Chicão? A vovó? Boa noite, Magda e bancada. Magda, se possível, pergunta para o Vitorino se ele é advogado, pessoa física ou jurídica. Obrigado. É simples pergunta, simples resposta. Física é uma só. As duas? Os dois. Os dois, ok, obrigada. Ele é meu advogado. Advogo para CPF. Por favor, Magda, não entendi este jantar romântico. Como assim? Começou com uma saladinha, com um toque de cachaçinha. Em seguida, asinha assadinha. É tudo ininha. Depois foi ao piano tocar músicas românticas. Romantiquinha. Tudo do diminutivo. Por quê? Vocês conseguem imaginar a cena? Eu não. Edu Bauerman, Distância Velha. Não, o mais legal é que o jantar romântico do Vitorino Marne foi... Não fui eu, foi o André, a esposa do André. Olha a confusão. Tinha 6 pessoas lá. Olha a confusão. Ou é chá de pera ou é troço. Não, tinha 6 pessoas. Ou é poliamor. Depois, o Vitorino ficou ali muito apaixonado, continuou a noite. E tu ficou fazendo o quê? Não, foi embora. Foi pra casinha dele. Embora. Isso é poliamor. Tu pediu outro de táxi? Não, eu tava com um casal amigo que me levou lá. Ah, e o casal ficou lá? Não, foi embora. Me trouxe de volta, que é isso. Tá aí. Dona Magda, vou agradecer o livro aqui, ó. Todos os nomes das lápides chamam pelo meu. Opa, é muito forte. É da Vanessa Reckenwart-Richter, que fala sobre a rotina diária. Aqui em Salvador do Sul, a bela cidade de Salvador do Sul, onde tinha um hotel lá, não sei se ainda existe, chamado Candeeiro da Serra, né? Era o Chico Noveleto. Era do Chico. Então, um livro que eu recebi agora e não tive oportunidade de ler, um opúsculo, é um livro com poucas páginas, que deve ser fácil de ler, fala de cartas sem nome,
e ela me faz uma dedicatória, só que o meu nome aqui, eu não entendi como era que ela colocou ali o meu nome. Igual o do cachorrinho aquele do filme, Marley. Então tá bom. Muito obrigado por meu nome. Atenção, senhoras e senhores, o nome deste rapaz aqui ao meu lado é Marne, com N de Nara e E de Eva. Marne. Mas não tem problema, o carinho. Mas mesmo, ele gostou igual, adorou. Vou ler. Estância Velha, um abraço para a Estância Velha. Qual seria o real interesse? Doutor Pavinato, um abraço, doutor Pavinato. Não sei, o Mário disse que não confessa nem a maricota. Mistérios do Orfão. Olha, mistério aqui. A Roselaine de Alvorada diz o seguinte: boa noite, sou obrigada a compartilhar que tenho 2 filhos, porém o menor de 13 anos parece neto do senhor Marne. Tem uma filial, Marne. Calma. Vai pro programa do Ratinho. Calma, deixa eu concluir. Não tem problema. Olha aqui, é incrível. É incrível. Vejo ele explicando e parece que estou na frente do senhor Marne. Beijos a todos, sou Roselaine de Alvorada. E o menino solenítico. Eu tenho 3 netos. O David, que fez aniversário ontem, 22 anos. Tenho o Tiago, que tem 16 anos, e a Manuela, que vai fazer 50. Mas pintou uma operação. Mas parece que esse rapaz só lê Nietzsche. O celular. E o meu neto está lendo Nietzsche também, com 16 anos. Nossa. E quem ganhou o celular? Olha aí, boa influência. Quem ganhou o celular de ti? O de 16 anos. O de 16. Gostou? Mas, lógico. A operação é essa oficial. Tô vendo que se esse negócio avançar, eu vou arrumar outro cliente na mesa. Deixa eu ver, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Que não vai pagar. O outro também não paga. Olha aqui, ó, o nosso... Dinheiro que é bom. É só trabalho. Nem as ainda custas. gasta com boleto, Gustavo Vitorino, porque ele recebe o boleto todos os meses, ainda gasta com boleto. Eu vou dar um boleto nele. Olha aqui, ó. Os nossos telespectadores nos auxiliam de todas as formas. O nosso telespectador, Fernando Esbrolho, acompanhando o e-mail da nossa telespectadora Lídice, que falou sobre a Praia do Cassino, sobre ela não conseguir nos assistir. O Fernando Esbrolho pensou talvez na possibilidade da nossa telespectadora ser assinante da Sky. Aí, se ela tem assinatura da Sky na Praia do Cassino, ela não vai conseguir ver o nosso programa. Ela recebe a Rede TV. Eu acho difícil, porque nós temos uma geradora, TV Pampa de Caxias, de Pelotas, tem uma geradora. Nós temos uma geradora que gera imagem, que tem um transmissor com mais potência e que se você colocar uma antena vai pegar direto o canal. Aí não vai pegar. Aí não vai pegar. Olha, o Fernando Esbrolho, obrigado, como sempre, nos auxiliando. Pode ser, existe essa possibilidade, dona Lídice, se a senhora tem essa assinatura de televisão a cabo e se é Sky, realmente não pega o nosso programa. Olha, tô passando aqui o endereço e o telefone para minha mãe da Cuca, recomendando a Cuca de ontem, que a máquina foi bem boazinha e dividiu. Com todo mundo que estava ali. Tem muito que ficou. As mulheres foram embora e ficaram sem Cuca. Delícia. Lá em casa foi sucesso. Já não tem mais um farelo. Ainda bem que eu fui embora, porque eu tô de dieta, né? A Cuca é maravilhosa. Seria um ataque à tua dieta. Não ia resistir. Não sabe o que aconteceu comigo, né? Saí com um pedaço de Cuca, botei no banco do lado, né? Sentou em cima? Não, querido, eu fui comendo a Cuca. Tirava o pedacinho. Aí cheguei assim com a Cuca meio... Chegou em casa, tinha só um pedacinho. Vou comer esse pedacinho também, né? Não vou chegar só com essa miséria. A família dela é grande. Mas super boa. E o mercado ali, o Chicão estava conversando com eles. Ali na frente da Claro, ali na Correia Lima. É bem na Correia Lima, na calçada aposta do outro lado da Claro. No outro lado da Claro, na frente daquele condomínio que mora o teu amigo Eduardo ali. O Eduardo Carvalho. O Eduardo Carvalho, naquela rua ali, Gilberto Lastre. Gilberto Lastre, aquela rua. Eu moro na rua de baixo. Então, bem na frente da Claro, que chama Mercado do Freire, né? Freire. Escreve Freire, né? Freire, né? E ele diz que tem coisas naturais. Só coisas naturais. É muito legal ali. Quem vai ali, o pessoal da Martina Andrade também, o Ayrton ali. Sim, porque é tudo ali pertinho. É bem, muito legal, na Correia Lima, bem legal. Tem coisas deliciosas. Comece toda a Cuca ontem? Não, nem podia. Eu dei um pedação para Carla, dei um pedaço pro Gustavo. Mas o café da manhã, deliciosa. Guardei um pedação pro Marne. Isso, obrigado. Todo mundo ganhou. Espetacular a Cuca. Posso falar nos aniversariantes? Deve, até porque nós esquecemos. Primeiro, rapidíssimo. Giuseppe Verdi.
Não conhece? Conheço. Grande compositor. Ele é o criador da salada verde. Ai, horrível essa foi pra vovó, a senhora desculpa, vovó. Vermelho. Vovó, perdoai, eles não sabem o que fazem. Como é que tu é apaixonada Já que vocês falaram da Madonna em Portugal, fala. eu quero falar de um cidadão chamado José Alvalade. Foi um dos fundadores do Sport. É o nome do estádio de Portugal. É isso aí. Tem um bairro, o nome de Alvalade também, em Lisboa, que eu frequentei muito esse bairro na época. Cidade alta, né? Não, Alvalade é na parte baixa da cidade. E Alvalade, esse cidadão, foi um dos benfeitores, lá se usa muito esse termo, desse clube chamado Sport. O Benfica, que fica no bairro de Benfica, por isso que ele tem esse nome de Benfica. Lin Yutang, o escritor chinês que fez obras lindas e fantásticas. Claro que ele foi viver na Inglaterra para lançar em inglês para fazer sucesso nos Estados Unidos. A Nilza Leone, atriz e cantora brasileira, foi Vitorino por 3 vezes a certinha do ano do Lalau. E era legal, né? Imagina para ser 3 vezes do Porto, né? É quase um concurso de beleza. É verdade. Peter Coyote, que é um ator americano. Miguel Falabella, completando hoje 61 anos de idade, Miguel Falabella. E a Rosana Garcia, completando 53 anos, a Narizinho, que agora já é vovó. Já é vovozinha. 53 anos. E ela é a que cuida do elenco infantil da Globo. Ela que trabalha com as crianças. Ah, é? Puxa. Então, sabe como poucos, né? Acho, né? Porque ela começou criança, né? Novinha. Começou criança. Uma vida toda trabalhando numa empresa. Parece aquelas histórias, né? Americanas, né? Ou lá no Rio de Janeiro os japoneses, é muito comum. Os japoneses. No Rio de Janeiro é impressionante como as pessoas mantêm os seus empregos e ficam nos lugares. Às vezes claro, né? Mas 2/3 da população trabalha em emprego público lá, né? Ninguém lá. Não, estou falando da empresa privada, o senhor não deixou eu falar, não deixou eu molhar o bico. Empresa privada lá não tem. Querendo capitão. Eu sempre chego lá e encontro as pessoas na portaria, às vezes no elevador, ascensorista e tal, quando eu chego lá, meus queridos amigos lá. Agora, a situação do Rio está uma coisa terrível. Falei com um amigo do Rio hoje, ele disse que quase foi assassinado, quase perdeu a vida com uma bala perdida, ele passando numa rua no centro do Rio de Janeiro. Ele disse, olha, meu irmão, o carioca adora falar essa palavra, meu irmão. Você não sabe do que você se livrou continuar aqui no Rio de Janeiro. Eu amo o Rio de Janeiro, adoro o Rio de Janeiro, tenho grandes amigos lá, mas está muito difícil, Cris Bart, a vida no Rio de Janeiro. Sem falar que não existe dinheiro no Rio de Janeiro. Acabou, né? Acho que a gente comentou aqui esses dias que foi uma pesquisa. Isso, os amigos. 70% da população. As pessoas querem sair, querem morar em outro lugar porque não aguentam. Se tivesse oportunidade, se mudariam do Rio de Janeiro em função da falta de segurança. Não aguentam a violência, a falta de segurança, a roubalheira e o custo de vida. Custo de vida, é caríssimo o Rio de Janeiro. A carga tributária lá disparou de um jeito que arrebentaram o Estado. Aliás, o Rio de Janeiro tem uma coisa curiosa. Grande parte dessas pessoas não quer, se sair do Rio de Janeiro, eles não querem procurar trabalho em São Paulo ou alguns voltar para suas regiões ou buscar o Norte e Nordeste, que está crescendo em alguns aspectos. Recife? Todos eles imaginam o sul do país como um paraíso. Eles imaginam que essa coisa europeia do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a coisa da cultura, as loiras lindas, os de olhos claros, a cultura europeia, italianos e alemães. Eles imaginam o Rio Grande do Sul como uma espécie... Um outro país. O Rio Grande do Sul não, o sul do país como um outro país, é verdade, uma espécie... Então eles enxergam como uma espécie de Eldorado. E eu lembro que no passado, o sonho de todo mundo, quero morar no Rio, vou morar no Rio. Hoje a inversão é absoluta, não são poucas pessoas. Tenho certeza, eu que fiz muitas amizades, o Marne também, quanta gente liga, tem alguma coisa que fazer aí, tem trabalho, está rolando trabalho, coisa e tal, aqui a coisa está ruim. E aí começa o discurso. É impressionante como mudou, como essa inversão de expectativa atingiu. As indústrias saem de lá? O Rio de Janeiro. E a Catalunha, hein? Não, pois é, a Catalunha. Tá feio o negócio lá. Hoje pediu paz, o presidente. Não, o presidente declarou tudo, mas ele disse que quer conversar. Ele quer conversar. Vamos se acalmar. Porque o negócio tá feio. Ele declarou, mas pediu para suspender. Declarou, mas pediu para ficar todo parado por enquanto. Nem a prefeita de Barcelona apoia a secessão. Quais seriam, a gente imagina quais seriam as vantagens da Catalunha em se separar da Espanha. Mas quais seriam as desvantagens? Sair da Comunidade Europeia.
Mas ela entra automaticamente quando ela vira um país? Não, senhor. Não. Mas ela não ia ser reconhecida já pela França, vários já estavam se manifestando dessa forma. Para ela ingressar, ela teria que ter reconhecimento da ONU. Para ter reconhecimento da ONU, ela tem que ter reconhecimento dos vizinhos, ou seja, os países começarem a reconhecer, coisa e tal. Assim, ó, É o que aconteceu nos países do leste europeu, que não são da comunidade europeia. Sim. Eles só não são reconhecidos pelos vizinhos, é isso? Não, eles foram reconhecidos. Todos eles, Montenegro, a Sérvia, a Croácia, o Kosovo, todos eles são reconhecidos como países, comunidades autônomas, Macedônia. Todos eles são países. Mas eles estão na zona do euro? Sérvia. Nem todos. Montenegro. Mas aí não. Mas aí a questão é muito mais socioeconômica, política, de que propriamente uma questão de reconhecimento da nação. Mas eles podem ser comunidade europeia sem ser da zona do euro? Não. Então eles não são. Se vinculam uma coisa a outra. São 26 países. Se vinculam uma coisa a outra. Para você pertencer à zona do euro, pertencer à zona do euro é pertencer à comunidade europeia. Sim. É praticamente a mesma coisa. Não tem que necessariamente ser da região, mas passa por uma série de critérios. Esses países pequenos têm muita dificuldade de entrar. Depois do efeito Grécia, aquela quebradeira da Grécia, que os países tiveram que socorrer a Grécia e que gerou até crise, porque o rei da Suécia disse: eu não vou tirar dinheiro do meu povo, que cuida a economia, cuida do seu país e economiza, eu não vou tirar o dinheiro do meu povo para socorrer a Grécia, que foi irresponsável. Você sabia que de cada 4 trabalhadores gregos, 1 está vinculado ao dinheiro público? Por isso que a Grécia quebrou. Você sabia que no Brasil, de cada 5 trabalhadores formais, 1 está pendurado em dinheiro público? Agora, a gente estava a caminho. Vitorino, os gregos também têm muita culpa. Carros maravilhosos, os melhores carros da Europa, um padrão de vida altíssimo, aposentadorias altíssimas que não podiam ser pagas. Fora da realidade. Totalmente fora da realidade. Então o país foi à bancarrota. O berço da civilização ocidental, sem dúvida alguma, a Grécia. E agora? O que acontece? Agora, esses países... Irresponsabilidade de gestores. Da Iugoslávia eram países diferentes, né? A Iugoslávia, ela foi construída pelo Marechal Tito ao final da Segunda Guerra Mundial. Ele cria a união desses países. A partir do momento que o Marechal Tito morreu, que com pulso de ferro ele manteve aqueles grupos, aquelas etnias unidas, elas se desmantelaram. A criação de todos esses países que nós falamos, Macedônia, o Kosovo, com a queda do Muro de Berlim, eles ganharam a liberdade e buscaram... Mas eles não estão na comunidade europeia. Nem todos, alguns estão. Agora, tem um negócio, Marni. Se a Catalunha ficar independente, ela vai ser um país mais rico que essas melequinhas tudo que tu falou. Com certeza. E aí o País Basco vai atrás. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Por isso que a França, como eu disse... E a Galícia também não vai deixar barato. Que já é na divisa com Portugal. Sim, e toda a costa litoral ali é galego. A Galícia não vai deixar barato, não. Escuta, mudando de assunto, mas eu estou desde o começo do programa para fazer um convite e esqueci, agora me lembrei. Amanhã no almoço da Federação, a equipe da Federação e a presidente Simone Leite fez uma proposta diferente. A gente está todo mundo tão irritado, que ela convidou a Lia Luft, a escritora Lia Luft, para ser a palestrante do Tá na Mesa de amanhã, com a seguinte proposta, com o seguinte tema: existe ainda a possibilidade de um olhar romântico sobre o Brasil? Então eu quero fazer um convite aqui a todas as pessoas, em especial as mulheres e as fãs, os apreciadores da escritora, da mulher que é Lia Luft, para a gente almoçar juntos amanhã lá na Federação, a partir do meio-dia, o almoço é do meio-dia até as 14 horas, porque todo mundo tem compromisso antes e depois, lá no 7º andar do edifício Palácio do Comércio, onde é a Federação, almoço com a escritora Lia Luft. Aproveita quem tem livro da Lia Luft, aproveita já para pegar um autógrafo, né? Porque sempre dá um tempo de fazer isso. Agora, a cultura da Lia é maravilhosa. É maravilhosa, né? É um bom papo. Acabou-se intelectual dela, é fantástico. Exatamente. E olhando aqui o Face do Atualidades Pampa, a nossa telespectadora Maria da Graça Gonçalves diz o seguinte: sou sua telespectadora assídua, gosto muito de todos, mas admiro demais o Vitorino e o Marne. E a professora Regina Morgave
também dá boa noite a todos. E diz o seguinte: já mandei várias mensagens porque acompanho sempre este programa. Pena nunca lerem as minhas mensagens. Estamos lendo. A Vera Lúcia Nogari diz o seguinte: estamos dando muitas risadas aqui em casa. Muito bom o programa, além de nos esclarecerem sobre os mais diversos assuntos, ainda temos diversão. Beijos a todos. Magda Camacho Rommel diz: linda Jéssica, meiga. E sabe o que quer? Adoro ver ela defender as mulheres do Senhor dos Relógios. Muito obrigada. Adorei o Senhor dos Relógios. Muito obrigada. A gente faz o que a gente pode, né? Porque é difícil debater com esse senhor. E a professora Regina Morgave, ela depois faz uma outra colocação, e eu acho que ela não entendeu que o sobrenome do Vitorino, ele é Gustavo Victorino, porque ela pergunta se o nome do teu pai, se teu pai era arquiteto, que ela conheceu o Vitorino. Não era, não. Sobrenome que é Victorino. Não era, não. Não são as mesmas pessoas. O Magda, tem uma maldadezinha sendo preparada nos bastidores em Brasília. Mais uma. Só uma? Mais uma, é. Quem vão queimar? Tem que gostaria, tem gente querendo queimar. Tem uma maldadezinha sendo preparada. Os grandes partidos querem fuzilar os nanicos. Ah, pois é. E uma das propostas, uma das emendas dessa tal de legislação eleitoral, que na verdade não fez reforma nenhuma, né? Eles só arrumaram 2 bilhões lá, foi só. Eu disse desde o início, é balela, esse troço de mudança, curral eleitoral e voto em lista, eu disse, é balela, eles não querem mudar nada, assim como tá bom, porque os mesmos querem ser reeleitos. Eles vão dar essa volta toda só para pegar dinheiro, e foi o que aconteceu. A única coisa que aprovaram foi os 2 bilhões, quase 2 bilhões, 1 bilhão, 900 não sei o quê, para eles, além do fundo partidário que já tem. A próxima maldade vai ser a seguinte: eles querem, dentro dessa legislação, criar uma cláusula de barreira para os partidos nanicos, que eu acho legal. O Brasil não pode ter 43 partidos políticos. Não tem ideologia, não tem corrente ideológica no país que justifique 43 partidos políticos. Então eles querem acabar com os nanicos, porque os nanicos vivem do quê, Chicão? Do fundo partidário. E sobra claro, mais programas. E do espacinho que eles conseguem, né? Do espacinho que eles conseguem. Estou vendendo meu 1 minuto. Aí negocia. Apoio, tá. Eles querem acabar com isso. Por outro lado, as pessoas dizem o seguinte: esses partidos nanicos são os únicos que dão oportunidade a pessoas desconhecidas de ingressar na política. É verdade. O partido nanico, Vitorino, na democracia é o embrião do futuro partido. O que deveria ter é ser bipartidário. O Brasil, que nem os Estados Unidos, quase todos os países do mundo são assim. Mas está aí para ser decidido o candidato sem partido, né? O STF está analisando exatamente essa questão do candidato sem partido. Pois é, se o STF aprovar, os partidos nanicos vão ser fuzilados. Tá, então aí vai ter 3 partidos. E agora o partido bipartidário, Chicão, esse é um erro que todo mundo comete. Os Estados Unidos não é bipartidário. Os Estados Unidos tem muitos 11 partidos políticos. Mas não tem representatividade. Na verdade, a briga é sempre republicanos e democratas. Tá? Mas eles têm lá partidos nanicos e alguns deles até são vitoriosos em pequenas cidades, pequenos condados americanos. Eles conseguem até representar. Tem algum partido nanico que tem o governador no Brasil? Governador? Agora tu me deu uma sinuca. O PSOL não seria um partido nanico? Não, o PSOL cresceu. O PSOL cresceu. O governador do Maranhão o vácuo do PT. Eu acho que o governador do Maranhão. O governador do Maranhão. O nosso Flávio Dino. Eu acho que o Flávio Dino do PSOL. Mas o PSOL cresceu muito no vácuo do PT. Porque teve gente que logo viu o que era o PT. Essas denúncias aí, esse negócio. Porque o que é um partido nanico? Flávio Dino. Quantos deputados tem que ter, no mínimo, um partido para não ser nanico? Deputado federal. PCdoB? PCdoB. Não, também não é nanico, não. PCdoB não é nanico. Tem nome, mas pode ser nanico em representatividade. Eu falo partido nanico, esses PC do C, PQP do P, do PQP, esses troços pequenos. Mas esses caras têm até 5 deputados federal. Esses nanico. Não. O PRN era um partido nanico, elegeu um governo. Cresceu, o PRN cresceu. Acho que o PMN também conseguiu um crescimento interessante com base no municipalismo.
O partido Veja, que era um partido Nani, que todo mundo esperava que fosse crescer. Do Lino, que é nosso amigo aqui em Porto Alegre, que foi candidato a vereador, fez uma votação expressiva. Mas o Lino agora não está no... Não é Nanico o partido dele? Mas É o Partido Novo, é isso? É um partido Nanico. Tem um vereador, Mas tem um vereador. Aqui em Porto Alegre. Esse Bernardo. Ele tem a ascensão. Mas é o Nanico, em tese. Bom, mas Mas do Nanico, o Nanico termina sendo médio e grande até, pode ser. É que assim, Chicão, o crescimento desses partidos é muito relativo. Se você pegar, por exemplo, quem são os 6, 7 maiores partidos do país, é os mesmos de 20 anos atrás. Bolsonaro, que partido tá Não existe nenhum. Ele está procurando partido para ser candidato à presidência, entendeu? Agora tu vê. O problema todo é que é difícil para os partidos pequenos crescerem no Brasil. Por incrível que pareça, o Nanico que cresceu mais foi o PSOL, mas cresceu muito mais no vácuo do PT, porque o PSOL é um filhote do PT. Porque na verdade são os dissidentes, né? Dissidentes do PT. Então, assim, o PSOL é um filhote do PT que até agora ninguém pegou nenhuma. Até agora. Porque o PT ninguém tinha pego até pegar o poder. Tem que ver o pessoal pegar o poder. Aí a gente vai ver se, né? Porque é a máxima. Como é? Tio que disse, né? Queres conhecer um homem. Quem é que disse, Marne? Dá o poder para ele. Dá-lhe poder. Queres conhecer um homem, dele poder. O seguinte é que até agora não foi... Queres conhecer uma mulher? Dá um cartão Black. Guinness Mastercard Black? Black. Guinness Mastercard Centurion Black. É o triângulo das bermudas. Sempre Mulher... tem que meter a mulher Ele não pode. Chicão, o triângulo das bermudas. Assim fica difícil, Triângulo das bermudas. Mulher, cartão de crédito, shopping center. É o triângulo das bermudas. Desaparece. Mas isso é mais real mesmo. Não, é verdade. Isso que tu diz de eles não terem poder ainda, aquelas coisas todas, fica difícil de tu conseguir fazer uma avaliação. O pessoal hoje maior, se diverte porque é pedra. Eu quero ver quando for vidraça. Porque o PT também, enquanto era pedra, era uma maravilha. E estão todos trocando de nome, né? Um nomezinho bonitinho pra ver se as pessoas esquecem quem realmente são, né? Pra dar uma dar disfarçada. O DEM era o antigo... o PFL. O PFL. O Partido Progressista passa a ser só progressista? É alguma coisa assim, progressista? Eles vão mudar também. O PP também vai mudar. O PFL virou DEM. E o PFL era PDS, né? Pela dica da ditadura PSDB. O MDB virou PMDB. E o PSDB saiu do PMDB. Tem alguns aí que vão virar PQP. Nessa área da política, hoje o senhor Luiz Inácio Lula da Silva disse o seguinte: estou lascado. Já sei que não vou ser candidato, mas se eles acham que eu não tenho poder, eu vou indicar o Haddad. Ele vai jogar o Haddad. Ele vai jogar o Haddad. O cara foi o ministro da Educação medíocre, foi o pior prefeito do Brasil, ele quer indicar o cara para o presidente do Brasil. Aí acaba o país. Eu assisti programas de televisão com o Haddad enquanto candidato a prefeito de São Paulo, conheço. Você sabe que ele tem uma cultura, esse homem tem uma cultura fantástica. Mas é um péssimo gestor, Mário. Mas eu não estou falando sobre Vitorino, gênio. Como é que tu quer? Tu já está fazendo campanha pro cara, tu parou de fazer campanha pro Haddad. Tu parou de fazer campanha pro Lula, agora tá fazendo pro Haddad. Calma. Esse cara é petista. O que houve, coleguinha? Esse cara é petista. Isso aí chama-se histeria. Mas tu não é coleguinha do churrasco? Isso que tu tá fazendo se chama petismo. Das asinhas. É pior. Coleguinha das asinhas. Levando a dama Eu não posso. Qual é o problema de eu reconhecer que ele é inteligente, Fernando Haddad? Eu não estou dizendo que eu vou votar nele. É um péssimo gestor. Foi o ministro da Educação medíocre e foi o prefeito pior ainda. Vovozinha, olha aqui, ó. Calma, respeite a opinião do seu colega. Não, mas se diz bobagem, eu não... Não, tu diz as tuas besteiras e a gente fica quieto. Quieto, vocês ficam quietos. Acabou com o Temer, Dom Pedro I. Acabou com o Temer. Fica quieto. Disseram que o Temer não fez nada disso? Fica quieto. Respeita o teu colega. Eu tenho um colega aqui. Vou repetir, Fernando Haddad pode não ter sido um grande gestor em São Paulo, porque lá também é difícil. Agora, esse cidadão que está lá hoje, que é supostamente candidato à presidência, também está fazendo uma má administração em São Paulo. Tem razão, Mário. Tem razão. Esse aí, a dona Magda falou. 15 como é que o Vitorino dançava, hein, Mário? Ele dançava de chambre lá? Presta atenção. Eu vou te pegar lá fora. Presta atenção, eu vou te pegar lá fora. Eu vou te pegar aqui mesmo, ó. Pega na Ingrid. Eu dei a resposta certa para dona Lídice, tá? Deste a resposta que eu queria. O senhor Vitorino, sem comentários.
Obrigada, disse ela. Aguardo saber do sinal da Pampa no cassino, Lídice. Aí, a sugestão do nosso telespectador, Esbrólio, ela disse que não, ela não tem Sky, ela tem net mesmo, então tem problema mesmo, tá? E então o problema é da net. O problema é da net. O problema é da net. Atenção, net. Será que ela pagou ou não? Nossos telespectadores. Pode ser que não pagou. Não, pode ser que não fale isso da nossa telespectadora. O 504 da net, ué. É o canal 504 da net, é a Pampa em HD. Assiste e no 4... pela internet, que é garantidíssimo no site. Não, né? A dona ela tem que assistir pela televisão e tem que resolver o problema da nossa telespectadora. A net que se vire. Você não pagou a telespectadora? Parou, não diz bobagem. Pode ser, né, mano? A gente não sabe. Que maldade, hein? Mas não é, se esqueceu. Acontece tudo. O senhor esquece de pagar suas contas? Também esqueço tudo. O senhor tem muitas contas penduradas? Muito delicado. Com o advogado? Olha aqui, ó. Boa noite, Magna, e todos da mesa. A Cris já é linda, de Tigresa, fala sério. Abraço a todos, em especial a ala feminina, Evandro Good. Chegamos ao final do nosso programa. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Beijo. Tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.